Hoje é 29 de outubro de 2021, uma sexta-feira chuvosa. São 12 horas e 36 minutos, meio-dia e 36. E esta sexta-feira é, como dizem outros, um casual day, em que se trabalha menos. Amanhã é sábado, não se trabalha. Domingo, com razão muito maior, também não há trabalho. Segunda-feira é dia útil. Terça-feira é feriado, Dia dos Mortos, quem sabe. Depois vem a quarta-feira, em que o paulista está voltando do feriado prolongado e com grande probabilidade trabalha muito menos. Dentro deste contexto, este escriba de direito penal se encontra trabalhando violentamente pressionado pelas restrições havidas aí fora, inclusive quanto ao funcionamento do Poder Judiciário e quejantos, e pressionado, assim, pelas limitações de atenção à clientela, dentro do contexto em que a advocacia se faz com prioridade, segundo consta, e ainda a domicílio, com eminentíssimos colegas presos dentro de casa, com receio justo, aliás, da pandemia. É assim que está funcionando. Escritórios de advocacia, principalmente escritórios de advocacia especializada em direito penal, são receptáculos de convulsionamentos sociais ou comunitários. O advogado criminal precisa ser um pouquinho versado na psicologia, manter a estabilidade psíquica e emocional e impulsionar a consultoria com uma equanimidade de apreciação das emoções da clientela, porque cada vez mais, nesse dito fim de pandemia, as comunidades se exibem, se apresentam extremadas na apreciação dos fenômenos externos que obrigam, com certeza, o paciente ou o cliente a procurar apoio na advocacia especializada. O escriba tem percebido que o meio social, a comunidade, está muito nervosa. As emoções estão à flor da pele, porque a comunidade, os comunitários, têm tido muita dificuldade em manter a equanimidade no relacionamento fora de casa e até mesmo dentro do domicílio, no contato com a família, com a esposa, com filhos, com parentes, enfim. E isso se impulsiona também no âmbito do trabalho das profissões que são interligadas à advocacia. Principalmente a advocacia criminal. Os juízes estão superlotados de trabalho, prelecionando suas atribuições, maior parte deles, dentro de casa também, naquilo que se chama de virtualidade. A comunicação
entre os diversos segmentos do Poder Judiciário se faz via internet e com aquelas limitações óbvias que se instalam no contato, que não é o contato físico, comprometendo-se, inclusive, as vias máximas de comunicação. Por outro lado, os advogados, se quando sustentando oralmente, o fazem daqueles aspectos correspondentes a uma espécie, quiçá, de ficção ou de não realidade, em que as comunicações também se fazem misticamente quase, sem a aproximação de natureza física. A propósito, e como exemplo, este escriba vê muito pouca notícia televisionada, mas outro dia eu estava a ver episodicamente aquele virtual também programa da Globo à noite, em que um competentíssimo entrevistador conversa, discute ou debate com outros partícipes também muito versados na arte televisiva. E foi ouvido, ou estava para ser ouvido, o Gabeira, que amadurece com bastante capacidade intelectual e competência e não se torna aquilo que se chama de velho, mas amadurecido o suficiente para poder expender as suas opiniões quando interrogado ou quando submetido a pedido de esclarecimentos pela reportagem referentemente a uma ou outra particularidade política da nossa parte. Ele, Gabeira, que já viu tudo ou quase tudo a partir dos primeiros períodos em que teve existência política na nossa pátria. Gabeira estava bem paramentado, sim, mas quiçá havia esquecido de calçar os sapatos ou vestimenta assemelhada, deu para perceber que lhe faltava uma parte qualquer do vestuário, pequena, mas existente. E aquilo foi um acidente de percurso prontamente revitalizado. Na cena seguinte, Gabeira já se pôs plenamente colocado na vestuária completa. Isso acontece também porque não se é de ferro. Às vezes o parlamentar, até às vezes o juiz, o desembargador, o ministro, está bem paramentado, sim, mas esqueceu de colocar os sapatos, ou não o pôs a tempo, não os pôs a tempo, e sucede esta inversão de parâmetros, que seriam aqueles parâmetros clássicos na aparição física do magistrado perante os seus jurisdicionados. Faz parte desse jogo, que é um jogo satanicamente deturpador do equilíbrio psíquico que as criaturas precisam ter hoje, no desempenho cada qual das suas respectivas funções. Mas o que o escriba percebe é que a agressividade aumentou, sim,
porque o ser humano já está nos limites possíveis da sua resistência, embora, como este escriba já afirmou, trabalhando menos do que o adequado para levar este Brasil a um transmigramento razoável no sentido de restabelecimento do equilíbrio, que vai demorar muito, sim, vai demorar bastante. E nesse meio período, inclusive, este escriba pode trazer outro exemplo. Um dos candidatos à renovação da diretoria da OAB Paulista falou na advocacia do celular, ou seja, aqueles miríades de advogados que nem escritório tem mais, porque estão a exercer as suas profissões ou especialidades de olho nos telefones celulares, bons, ótimos ou piores, mas sempre substitutivos do relacionamento físico que é preciso ter com o Poder Judiciário e com as profissões correlatas. Isto é entristecedor, sim, porque nós havemos de sair desta pandemia com dezenas e centenas de profissionais muitíssimo sofridos no impedimento a que o relacionamento deles com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, etc., se faça fisicamente ou na plenitude da possibilidade de exercício das profissões. A advocacia vai sair desta pandemia em crise, sim. E numa crise dificílima de ser superada, porque é uma crise que se desenvolve também em torno do problema da educação, do ensino e do aprendizado do direito, das dezenas de faculdades de direito postas dissemelhadamente nas muitas comarcas que nós temos, das necessidades surgidas, das expectativas mal postas e dos resultados pandemicamente obtidos no exercício do aprimoramento cultural. Nós vamos sofrer, sim, e a nossa grande mãe, que é a Ordem dos Advogados, esta velha senhora que está também nervosamente expectando o que há de suceder, vai ser posta em desafio, porque o relacionamento dos advogados com o Poder Judiciário, Ministério Público e outras profissões envoltas no exercício da ditadura, que hoje é a ditadura do direito, a Ordem dos Advogados há de precisar de uma reação ou resistência muito grande. Ela há de sair dessa pandemia com milhares de problemas a solucionar, com provocações seguidas nas comissões de ética e disciplina, porque os advogados, regra geral, precisam comer, precisam alimentar-se, e estão a se alimentar cada vez de forma pior, na dificuldade que tem no sustento durante esta pandemia terrível que parece estar a se reduzir, mas que não pode ser desafiada também porque pode retornar se mal enfrentada neste final de crise que nós temos por aí. A advocacia não está saindo de uma crise, está assim a continuar ou reentrar na pior fase, que é aquela de readaptação das centenas de milhares de colegas a uma expectativa de relacionamento adequado com os outros setores da administração da justiça.
É preciso que os nossos dirigentes, sejam lá quais forem, tenham muita coragem para o enfrentamento desta situação e que as dificuldades da classe não sejam motivo para o esmaecimento da coragem que os dirigentes da ordem precisam ter para equacionamento adequado da confusão entre os poderes constituídos, dentro deles situados o Poder Judiciário, o Ministério Público e aqueles outros postos ocasionalmente à disposição da repressão penal e a advocacia em si. Então, essa crise em que a advocacia está não pode servir de pressuposto a que a Ordem dos Advogados reaja malemolentemente, a expressão é esta, frente às provocações eventuais correspondentes a um arbítrio desmedido na administração da justiça. Isso não há de acontecer, não, porque o Poder Judiciário, dentro das suas diversas graduações, há de entender que é preciso, sim, um respeito maior à beca do advogado, embora esta beca ressurja depois da crise e durante a crise que há de acontecer com a problemática toda de poderem ou de precisarem os advogados vestir as suas vestes sagradas com a expectativa de que hão de precisar lutar com muita valentia para fazer com que as suas atividades sejam respeitadas pelos outros segmentos que estão a andar ao lado e internamente nos conflitos judiciários que hão de aumentar, sim, e já estão aumentando, porque a criminalidade patrimonial há de tomar vocações maiores, a criminalidade violenta há de aumentar também e, por consequência, a agressividade na repressão há de tomar também uma maioridade que, se e quando não for bem administrada, há de assustar demasiadamente a coletividade. Dentro deste pressuposto, este velho escriba, que já passou outras crises, sim, já passou muitas e muitas prebendas maléficas dentro do tirocínio de 60 anos de advocacia que tem, este velho advogado está experienciando dentro do escritório, que é uma espécie de confessionário, o que está a acontecer aí fora. Inclusive a acontecer na expectativa de renovação dos conselhos seccionais e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem vencer precisa ser muito corajoso na administração dessa crise e dessa problemática que vai surgir. Quem vencer há de ter vitalidade suficiente para não amolecer na reação e na resistência para a estabilização do sistema frente à necessidade que a advocacia tem de se fazer respeitar. Quem vencer não pode tomar assento olhando pela fresta da janela o que vai suceder. Quem vencer vai precisar brigar muito, inclusive, na defesa das prerrogativas da classe, porque o ataque às prerrogativas da classe depois da pandemia, se quando a pandemia brevemente estiver por terminar, os problemas vão de ser muito sérios e já estão a ressoar mal nos ouvidos e nos narizes daqueles que têm experiência suficiente para saberem o que vai surgir dentro e depois desta crise
a se avolumar, com certeza, depois que esta primeira fase terminar. Dito isto, vamos ao trabalho. É preciso trabalhar. Hoje é sexta-feira, um dia em que seria necessário que se trabalhasse muito e em que se está a trabalhar menos, véspera de sábado, porque hoje é sábado, amanhã será sábado, amanhã não se trabalha, domingo não se trabalha. Na segunda-feira não se há de trabalhar, ou se há de fingir que é dia de trabalho. A terça-feira é feriado dedicado aos mortos. Dedica-se a memória aos mortos, muitas vezes trabalhando mais, que faz bem, inclusive, à estabilidade psíquica. Na quarta-feira, o paulista há de chegar cansado de não trabalhar e trabalhará menos ainda. Dentro desta perspectiva, este escriba vai tentar trabalhar nesta sexta-feira, casual day, e lhe resta acentuar lá na vevá. Vamos ver o que há de acontecer.